11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Um caso de violência doméstica mal arquivado? A mulher do presidente da Câmara de Vizela apresentava fortes indícios de ter sido vítima de violência doméstica. Foi aberta uma investigação, mas o Ministério Público acabou por arquivar. A alegada vítima não quis prestar declarações à procuradora e o caso não seguiu em frente. No entanto, essa mesma vítima constituiu-se assistente do processo. Trata-se de um crime público, ou seja, não depende da vontade manifestada pela vítima para seguir em frente. O Ministério Público poderia arquivar este caso com os indícios que tem? E agora, pode reabrir? É sobre isto que vou conversar com Leonor Riso, editora adjunta de Sociedade do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia de segunda-feira, 26 de maio. Bem-vinda, Leonor. Olá, Ricardo. Vamos começar pelo início desta história, que começou em abril. Exatamente. Em abril, o Observador soube que o presidente da Câmara de Vizela estava a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República e pela Guarda Nacional Republicana por um caso de violência doméstica, devido a uma ocorrência que o envolveu a ele e à mulher, em fevereiro. E nessa altura, a alegada vítima apresentou alguma queixa? Segundo o despacho de arquivamento a que o Observador teve acesso, a alegada vítima denunciou à Polícia de Segurança Pública que, no decorrer de uma discussão com o marido, este trancou-a no exterior da casa e que depois de uma discussão em que ele lhe desferiu vários murros na boca e no nariz, fraturando-lhe, agarrou-o pelos braços e empurrou-a, fazendo com que caísse e sofresse vários hematomas. Isto citado do despacho. E é este auto da PSP que deu depois origem ao inquérito do Ministério Público. E a senhora foi assistida em alguma unidade de saúde? Há registro desses ferimentos? Sim, exatamente. Então, no mesmo despacho são citados os registros clínicos e um exame médico, segundo os quais a alegada vítima, e volto a citar, sofreu fratura dos ossos próprios no nariz, uma escoriação no lábio superior e equimoses no pescoço, em ambos os braços, na mão e cotovelo esquerdos e em ambas as pernas. E o que diz o marido no meio disto tudo? Bem, o presidente da Câmara de Vizela não foi interrogado nem constituído arguido pelo Ministério Público. E numa reação diz que demonstrou disponibilidade para prestar declarações sobre a matéria e que sabia que esta situação não se tratava do crime de violência doméstica. Nas suas palavras, o arquivamento não evitou o julgamento e condenação públicos com as respectivas repercussões negativas em termos políticos e pessoais. Mas não foi ouvido pelas autoridades, é isso? Exatamente. E agora vai ser recandidato a Vizela? O Partido Socialista disse alguma coisa no meio disto tudo? Então, Vítor Hugo Salgado vai ser recandidato a Vizela, à Câmara. Na altura, em abril, quando o Observador revelou pela primeira vez a história e quando Pedro Nuno Santos era secretário-geral do PS, o partido retirou o apoio a esta recandidatura. Agora o PS vai ter outra liderança, mas ainda não há indícios de alguma reavaliação dessa decisão de Pedro Nuno Santos. Entretanto, também em abril, Vítor Hugo Salgado demitiu-se do cargo partidário, era presidente da Federação de Braga do PS, e agora, irá concorrer como independente à Câmara até alguma mudança. Mas nessa declaração pública acaba por negar estes factos ou não? Nesta declaração pública que se segue ao arquivamento, nega que esteja em causa o crime de violência doméstica. Já vamos voltar à conversa com Leonor Riso, editora adjunta de Sociedade do Observador. Pode uma suspeita de crime de violência doméstica, que é crime público, ser arquivada
porque a vítima não quis prestar declarações? O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Está a dizer-me então que sou suspeita? Não, nesta fase nós estamos a entrevistar todas as pessoas presentes na festa. Então eu fico à espera que o encontrem. Vivo ou não. Episódio 1. A Última Dança. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com Leonor Riso, editora adjunta de Sociedade do Observador. Leonor, o crime de violência doméstica é um crime público. Isso significa o quê? Um crime público significa que qualquer cidadão, seja um vizinho ou um familiar, pode denunciar este crime, seja qual for a vontade da vítima. Este crime é ainda de denúncia obrigatória para os funcionários que tenham conhecimento do mesmo durante o exercício das suas funções ou por causa delas, e para os polícias em qualquer momento. E basta o auto de notícia para encetar os procedimentos judiciais, ou seja, o inquérito e a investigação. Ou seja, segundo a lei, ou em teoria, o processo segue independentemente da vontade da vítima. Isto, imagino, para proteger a vítima de eventual coação do agressor para desistir da queixa. E também porque o crime de violência doméstica é de tal forma grave que a sociedade entende que deve ser punido mesmo, eventualmente, contra a vontade da vítima. No fundo, é disto que estamos a falar. Sim, tanto que o processo pode iniciar-se e prosseguir apenas por iniciativa do Ministério Público, mesmo que não se tenha verificado a apresentação de qualquer queixa por parte da vítima, de acordo com o Código de Processo Penal. E estou a fazer estas perguntas todas porque a alegada vítima não quis prestar declarações ao Ministério Público, é isso? Exatamente, não quis prestar depoimento e desistiu mesmo da queixa pelo crime de violência doméstica antes de ser ouvida pela Procuradora. E é perante isto que o despacho de arquivamento deste caso indica que os elementos recolhidos nos autos se resumem aos registros clínicos e ao exame médico, onde estavam as lesões, a que a ofendida foi sujeita e que têm de se considerar insuficientes para sustentarem uma acusação pelo crime de violência doméstica. Além disso, o auto da PSP, segundo fontes judiciais consultadas pelo Observador, podia ser considerado, mas não é uma prova indiciária suficientemente forte da prática do crime. Ou seja, posto isto, o Ministério Público adianta que é forçado a concluir pela ausência de indícios que sustentem uma acusação e uma subsequente ida a julgamento, porque é isso que se tem em conta. Ou seja, não há garantias de que um julgamento chegue a bom porto do ponto de vista, neste caso, de quem acusa, que é o Ministério Público, e o auto da PSP resulta do depoimento desta vítima quando foi assistida no hospital. Precisamente. Portanto, o marido acabou por não ser ouvido nem constituído arguido, também é isso, não é? O marido não foi ouvido nem foi constituído arguido porque o Ministério Público considerou que não existem indícios do crime de violência doméstica. Mais uma vez, os registros clínicos não foram suficientes porque apenas provam que a ofendida foi vítima de ferimentos. Posso elencar aqui, houve uma fratura no nariz, houve uma escoriação no lábio. Estes ferimentos estão comprovados pelos registros, mas esses documentos nada dizem acerca da sua origem ou de quem foi o autor. E, além disso, o mesmo despacho de arquivamento sublinha que a recusa das alegadas vítimas em depor impossibilita ou dificulta a recolha de elementos para sustentar a acusação. Eleonor, há alguma indicação de que o caso possa ser reaberto? Esta sexta-feira tivemos uma indicação positiva nesse sentido. O Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, admitiu reabrir o inquérito. Recordamos que o inquérito tinha sido arquivado, mas neste momento a PGR parece ter informação em como está a ser reavaliado para uma intervenção hierárquica. Ou seja, como o Ministério Público tem uma hierarquia, portanto, os
procuradores têm uma autonomia, mas há uma hierarquia. Pode haver alguém que olhe para este caso e decida que afinal ele tem de ser reaberto. Exatamente, uma decisão superior, digamos, que permite reabrir o inquérito. Neste momento, tudo isso tem de acontecer dentro de um determinado prazo, que são os 20 dias desde a emissão do despacho de arquivamento, que foi emitido no dia 13 de maio. E, curiosamente, também são 20 dias que a assistente tem para requerer a abertura de instrução. Estou a dizer isto porque a vítima, ou a alegada vítima que não quis prestar declarações ao Ministério Público, constituiu-se assistente. Isso quer dizer o quê, Leonor? Então, a figura da assistente num processo significa que essa pessoa pode requerer a abertura de instrução, o que forçaria o avançar deste processo. Ou seja, se... Deixa-me só dizer aquela coisa que os juristas não gostam, mas é a forma mais simples que temos para explicar o que é a fase de instrução. No fundo, é quase como se fosse um pré-julgamento em que há um juiz que avalia provas e depois decide se o caso avança ou não para julgamento e com que arguidos, não é? Exatamente. A queixosa tem 20 dias para requerer a instrução do processo, o que permite que este avance, mesmo que tenha havido uma decisão prévia de arquivamento. Pronto, só para resumirmos esta história do dia também, Leonor, o caso nesta altura está arquivado e há uma promessa de reavaliação que poderá reabrir este caso, um caso, eventualmente, de um crime público que terá de seguir o seu curso. Sim, vamos ver se estas novas informações podem levar a um julgamento. Obrigado, Leonor. Obrigada, Ricardo. Leonor Riso é editora adjunta de Sociedade do Observador. Ficam ainda 3 notas a ter em conta esta semana. O início da contagem dos votos da imigração está agendado para quarta-feira, dia 28, e só depois de apurados esses resultados vamos saber se o Chega ultrapassa ou não o PS no Parlamento em número de deputados. Em março do ano passado, nas outras legislativas, esta contagem prolongou-se por 3 dias. E depois de apurados todos os votos e depois da primeira ronda de audições, o Presidente da República tenciona voltar a reunir-se com os 3 mais votados a 18 de maio. A AD, o Chega e o PS, audições que antecedem o anúncio formal da indigitação do Primeiro-Ministro. Ainda esta semana, na quinta-feira, dia 29, Gouveia Melo apresenta oficialmente a candidatura à Presidência da República. A sessão está marcada para Agar de Alcântara, em Lisboa. E para o final desta semana fica uma sugestão para o Porto. Serralves em festa. De 30 de maio a 1 de junho, a entrada é gratuita e o programa de Serralves em Festa está disponível online. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.